Olha, tá cada vez mais evidente o desespero do Sérgio Moro, agora percebendo que a ofensiva de toda a classe política está não só contra o Bolsonaro, mas também contra ele, para que ele não seja candidato em 2022. Eu fui ler, assistir até a análise do Antagonista, que é o blog porta-voz oficial da Lava Jato e do Sérgio Moro. São muito, mas muito amigos. Olha, eu dei risada, eu tava rindo com o desespero deles. Eles entenderam já que o Sérgio Moro não vai poder ser candidato. O Dias Toffoli falou que defende que juízes tenham 8 anos de quarentena para que não sejam candidatos após largar a magistratura. Tá, aí muita gente... Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um juiz, depois que ele é juiz, largou, não é mais juiz, ele tem que ficar 8 anos sem poder concorrer a nenhum cargo público. No caso, o Sérgio Moro ele largou no finzinho de 2018. Então, até o fim de 2026, quer dizer, ele perderia 2 eleições presidenciais, 2022 e 2026, porque a eleição é em outubro, olha só, e ele não seria candidato. Aí muita gente falou, Thiago, mas a lei não retroage, não tem como a lei retroagir. Isso eu esqueci de falar no meu vídeo anterior sobre esse assunto. Realmente, a lei não retroage. Eu estudei muito direito, a minha mãe bacharel em direito, eu estudei muito direito com ela, eu li muito, todos esses códigos, eu li tudo de trás pra frente, li, faz uns 15 anos isso, foi em 2004, faz 16 anos. Olha só, eu sei, o princípio básico é que a lei não pode retroagir contra o réu. Até porque, se a lei pudesse retroagir, era muito fácil. Você vê, um cara derrubou uma árvore lá na casa dele, eu quero que ele não seja candidato. Vou fazer uma lei que quem derrubou a árvore não pode ser candidato. Aí o cara não pode se candidatar, olha só. A lei retroagindo vai pegar o cara. Então, um princípio básico do direito é que a lei não pode retroagir contra o réu. Só que aí o desespero de todos os aliados do Sérgio Moro mostra que às vezes não é bem assim, às vezes a lei retroage sim e nesse caso vai parar no STF. E justo quem teve a ideia da lei foi o Dias Toffoli. E no STF todas as decisões que tem a ver com a Lava Jato ou o Sérgio Moro, o placar é sempre o mesmo, é 8-3, porque só Fachin, Barroso e Fux, em Fux We Trust, a Raul, Fachin é nosso, e o Barroso, amigão do Deltan Dallagnol, só eles votam com a Lava Jato, os outros 8 votam contra, então a gente já sabe qual vai ser a decisão do STF quando chegar lá. E eu vou explicar como é que isso vai chegar lá, mas antes disso, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você quer ver o Moro ser vítima do mesmo que ele fez contra o Lula, que é uma grande armação para que ele não seja candidato, curte o vídeo e se inscreve no canal, sabe? Porque ele merece. Eu dei risada com o vídeo do Antagonista por causa disso. Eu vi o desespero do pessoal do Antagonista falando, nossa, a classe política está toda se juntando para não deixar o homem ser candidato, não querem que o homem seja candidato. Eu nunca vi no Brasil alguém ter tanto medo de um candidato 2 anos da eleição. Vamos fazer de tudo para que ele não seja candidato. A lei vai retroagir contra o Sérgio Moro, isso já é certo que o Sérgio Moro não vai conseguir ser candidato. É uma vergonha, não vão deixar alguém ser candidato por puro medo, porque que não ganham dele na urna. Mas peraí, isso não era exatamente o discurso que a esquerda toda tinha, inclusive eu, quando o Sérgio Moro rasgou a lei e, em conluio com o Deltan Dallagnol, que era o procurador, indicou até testemunha, mandou o Dallagnol oferecer denúncia contra o Lula, sabendo que não tinha provas. Depois ele e os amigos dele manejaram no TRF4 para colocar 3 amigos do Moro que não eram criminalistas no TRF4, que é a segunda instância de processos criminais. Colocaram 3 amigos do Sérgio Moro que não eram criminalistas. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso tudinho. Então, são 16 minutos em que você vai entender toda a configuração do golpe contra o Lula e contra o Brasil para ele não ser candidato. Aí agora os lavajatistas estão reclamando, falando isso, nunca vi terem medo e fazerem tudo isso para que uma pessoa não seja candidato. Fizeram 100 vezes pior contra o Lula. E essa lei, retroagindo ou não, eu sou 100% a favor. E não só para juízes, não, mas para muitas outras categorias que usam o público, usam o emprego público de trampolim para depois tentar conseguir um cargo, muitos como deputados, vereadores, prefeito, governador e o Sérgio Moro, presidente. Então, olha só, o projeto de lei que o Dias Toffoli se referiu e o projeto de lei que o Rodrigo Maia se referiu, o Rodrigo Maia também falou, no mesmo dia o Rodrigo Maia falou, sou a favor sim, e tem até um projeto de lei tramitando. Esse projeto de lei foi escrito pelo primo do Mandetta. É o Mandetta, que era ministro da Saúde, do DEM, amigão de quem? De quem que o Mandetta é amigão? Do Rodrigo Maia.
E o Rodrigo Maia? Mas o Rodrigo Maia não está com o Moro? Não, o Rodrigo Maia está 100% contra o Moro e contra o Bolsonaro. São três grupos distintos na política. Imagina aqui grupo bolsonarista, grupo lavajatista e grupo Rodrigo Maia com DEM, com Dória, com uma ala do PSDB. São três grupos na direita que estão brigando entre si porque eles sabem que em 2022, imagina um triângulo da direita, Moro, Bolsonaro, Maia. Em 2022 só um deles pode ser presidente. E não tem aliança entre grupos. Não tem como Rodrigo Maia, Dória, etc. fazer uma aliança com o grupo do Sérgio Moro lavajatista. Não tem. Não tem como o Sérgio Moro fazer aliança com os bolsonaristas e muito menos como o grupo do Maia fazer aliança com o bolsonarismo. Eles estão em guerra e só dá para um deles ser o vencedor em 2022. Os outros dois vão ter que cair. Olha só como é que as coisas estão se desenhando e o cerco está fechando para todo mundo. Eu vou te falar, se eu tiver que apostar num vencedor nessa guerra, é o Rodrigo Maia, assim, de longe, mas de longe. Ele é o mais poderoso, ele é o mais inteligente de longe. Não que o Bolsonaro, o Sérgio Moro sejam muito burros, mas também não são exemplos de pessoas, assim, extremamente inteligentes. São muito bem assessoradas, mas o Rodrigo Maia já minou completamente o Bolsonaro no Congresso. Vale lembrar que o Bolsonaro, usando a máquina pública e comprando o voto do Centrão, tentou isolar o Rodrigo Maia e nessa semana o resultado veio. O DEM e o MDB saíram do bloco do Centrão, que agora se esfacelou completamente, outros partidos vão sair, e o Bolsonaro vai ser obrigado a comprar votos no varejo, que é muito mais caro. O Rodrigo Maia saiu muito mais forte disso do que antes o Bolsonaro tentar isolá-lo, então, além dele não conseguir isolar o Rodrigo Maia, ele ainda deu mais força para o Rodrigo Maia, o tiro saiu pela culatra, então o Bolsonaro está num momento extremamente enfraquecido perante o Congresso, perante tudo. Ele está agora tentando apostar em conseguir o voto dos mais pobres, comprando com o Renda Brasil ou com o Bolsa Família turbinada. Então o Bolsonaro está num momento dificílimo, fora as investigações que estão avançando e os investigadores são amigos de Sérgio Moro e amigos de Rodrigo Maia, então dois desses grupos estão indo, atacando diretamente o terceiro grupo, que é o grupo bolsonarista. Olha só, para o Bolsonaro a coisa tá feia e o Rodrigo Maia está impondo derrota atrás de derrota com o Moro. Primeiro era o projeto anticrime, que o Moro queria ter como uma bandeira dele para usar em 2022, inclusive. Sou o criador do projeto anticrime. O Maia e a Câmara dos Deputados depenaram o projeto do Sérgio Moro e fizeram ele se adequar ao projeto anticrime do Alexandre de Moraes, que é o projeto que foi aprovado, é o projeto anticrime do Alexandre de Moraes. E ainda enfiaram o juiz de garantias, que é o que faria com que a Lava Jato jamais existisse no Brasil, que era uma coisa que o Sérgio Moro era completamente contra. Mais do que isso, a votação desse destaque, que na lei, quando você adiciona uma coisa ou retira, se chamam destaques. Cada artigo da lei pode ser votado, cada coisa que foi adicionada ou retirada é votado como um destaque no Congresso. É assim que é votado. Não vota a lei inteira. Votam primeiro o projeto principal e depois vão votando as adições. E tinha essa adição do juiz de garantias. A votação foi aprovada com 408 votos. Então, dos 512 deputados, 408 votaram a favor. Rodrigo Maia fez uma coisa que ele nunca faz. Foi a única vez que ele fez no ano passado. Ele desceu do plenário, ele é o presidente da Câmara, e ele só precisa votar em caso de empate, que é muito raro dar empate quando você tem 512 deputados. Mas mesmo assim ele desceu para votar a favor, pelo simbolismo. Estou votando, impondo uma derrota ao Sérgio Moro. E agora ele fala da lei. Agora vamos falar do projeto de lei que vai impedir que o Sérgio Moro seja candidato em 2022 e em 2026, muito provavelmente. Olha só, esse projeto de lei é feito pelo primo do Mandetta. Mandetta que estava se aproximando do Moro e recuou. Inclusive o antagonista lá no blog deles, eles falam: Mandetta recuou com o Moro, não sabemos o motivo. Agora a gente sabe. Esse projeto de lei, ele foi apresentado, foi retirado, apresentaram de novo e ele diz, um texto do projeto de lei diz, essa lei não pode retroagir. A lei não pode retroagir. Quer dizer, imagina, é um conceito básico do direito. A lei nunca retroage. A lei não retroage contra o réu. Só retroage a favor do réu. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor o rapaz foi preso por plantar maconha na casa dele. Está lá preso. Está preso porque plantou maconha. Vem uma nova lei dizendo, pode plantar maconha, não é mais crime, não dá cadeia. O cara que está preso por isso, ele entra com habeas corpus e fala, ó, a lei agora diz que isso não é mais crime. E o cara vai solto. Então a lei retroage a favor do réu. Agora, o contrário, vamos supor que poderia plantar maconha, o cara plantou maconha e não foi preso, mas fizeram uma lei que agora não pode mais. Ele vai preso porque ele plantou maconha no passado? Não, não vai, porque a lei não pode retroagir contra ele. No caso do Sérgio Moro é o mesmo, ele foi juiz antes, e ele largou a magistratura antes dessa lei existir. Então como é que a lei vai retroagir para pegar o Sérgio Moro lá atrás? Exatamente. E é aí que
Não só Sérgio Moro, a Joyce Hasselmann estava desesperada. Alguns procuradores da Lava Jato, amigos do Moro, também, todos eles falando sobre essa lei. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, emitiu nota contra essa lei, falando que é uma vergonha completa. Por quê? Porque eles vão votar o destaque e retirar. Mas é uma coisa óbvia que a lei não retroage. Por que ele escreveu no projeto que a lei não retroage? Exatamente, que eles vão votar porque ele já previa que isso aconteceria, o primo do Mandetta, quando fez a lei lá em 2019. Vão retirar, mas não tenha dúvida, que vão retirar e vai ser de novo. Imagina aí, 400, 410, 430 votos para que se retire isso, para que a lei sim retroaja, para que qualquer magistrado que saiu da magistratura antes também tenha que cumprir a quarentena. Aí você vai falar, mas Thiago, isso não pode, isso vai parar no STF. Exatamente, vai parar no STF, que é quem teve a ideia. Olha só. O Sérgio Moro tá vendo a classe política fazer com ele o mesmo que ele fez, e a classe política junto com ele fez contra o Lula. Então ele foi utilizado pela classe política, ele foi... Sempre falei aqui, o Moro é um marionete, o Lula é um profeta, um profeta. O Lula falou, Moro, esses mesmos que estão contigo vão se voltar contra ti. Você vai ver, Moro, você vai ver. Se voltaram. O mesmo que fizeram contra o Lula, que era aquele acordo para derrubar Dilma com o Supremo, com tudo, com o Sérgio Moro no centro disso tudo, e depois para o Lula, para firmar o golpe, que o Lula não pudesse ser candidato na eleição, para que alguém da direita ganhasse, aí ganhou o Bolsonaro, para que o Lula não pudesse nem dar entrevista. Olha, pior ainda do que querem fazer com o Moro, não pudesse nem dar entrevista, nem o Haddad podia colocar a foto do Lula num flyer, num santinho, não podia nem ter panfleto com a foto do Lula, com o nome do Lula, não podia nada, é como se o Lula não existisse, como se ele nunca tivesse nem nascido. É isso que o TSE fez na eleição de 2018. Todo esse aparato contra o Lula, como ele mesmo disse, agora se volta contra Sérgio Moro, com Rodrigo Maia, com João Dória, com esse pessoal aí do centrão e da antiga direita, indo atrás do Sérgio Moro, indo ao mesmo tempo atrás do Bolsonaro. Só que o Moro e o Bolsonaro, se eles estivessem juntos, talvez eles tivessem força para se defender desses ataques, para talvez contra-atacar e propor uma trégua. Só que eles não estão juntos. Esse é o maior problema deles. Eles também estão se atacando entre si. Tem até aquele processo, a investigação da interferência na Polícia Federal, em que está o Sérgio Moro acusando o Bolsonaro e o Bolsonaro quer acusar o Moro de volta. E aí chegou a delação do Paulo Marinho falando que a Polícia Federal adiantou a investigação do Queiroz e enfiou o caso do Queiroz no meio, tá uma briga danada. As investigações contra o bolsonarismo estão cada vez mais avançadas. O Bolsonaro tem um aliado que é daqueles que não tem mais chance de ir pro STF, todo mundo diz, porque não se encontra um aliado tão poderoso e tão leal e que odeia tanto seus inimigos como si mesmo, que é o Augusto Aras, que odeia a Lava Jato tanto quanto o Bolsonaro odeia a Lava Jato. Então, a chance do Augusto Aras ir para o STF agora é nula, porque o Bolsonaro não vai encontrar outro como ele. E o Augusto Aras está indo para cima da Lava Jato, já falou tudo contra os procuradores da Lava Jato, contra a Lava Jato inteira. Já se dá como certo que em setembro, que é o prazo da Lava Jato, ele vai mandar acabar. Então, mês que vem, acaba a Lava Jato, já está todo mundo dando isso como certo. Ele falou que tem provas de tudo que ele falou contra a Lava Jato, de que eles têm dados de 38 mil brasileiros, de que eles têm um sistema maior, 10 vezes maior do que de todo o Ministério Público, de que eles perseguiam pessoas. Ele falou, eu tenho provas. Ontem teve uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que é o maior órgão do Ministério Público, do Conselho, e o Augusto Aras era o presidente da reunião. Foi uma reunião de 4 horas, ele bateu boca, foi um quebra-pau gigantesco, porque alguns procuradores tentaram defender a Lava Jato, ele atacou, foi um quebra-pau, falou lá para uma procuradora, olha o tamanho do quebra-pau, ele falou para a procuradora, você não tem família, você não sabe, a Lava Jato soltou fake news contra a minha família, você não tem família, você não vai falar nada. Olha só, o nível baixou. O nível do quebra-pau, os procuradores começam a falar, mas você tá ofendendo a mulher, não sei o que. Olha, foi um quebra-pau. Por quê? Porque o Augusto Aras está indo para cima da Lava Jato e o STF está com ele nisso. O STF vai para cima da Lava Jato, vai para cima de Sérgio Moro. Quando eu digo, eles podem acabar presos, é muito, mas muito provável. Se ele achar um crime do Sérgio Moro que ele achar, o Sérgio Moro pode dar adeus aos banhos quentes, pode dar adeus à vida dele, à liberdade dele, que eles vão atrás até prender. O Delanhol e os procuradores, eles já deviam, toma o exemplo do Weintraub e do Alan dos Santos, já podiam também, sai do Brasil, já foge agora, que esse pessoal, eles fogem, eles cometem o crime e depois fogem, né? São covardões mesmo. Então, a coisa tá feia para todos eles e
Isso abre um caminho para a esquerda poder. Só que o problema é que a esquerda não se une. A esquerda não se une. 2, olha, foi 3 de agosto, hoje é dia 1º. 3 de agosto, vai fazer um ano que eu fiz o primeiro vídeo aqui falando a esquerda não sabe se comunicar nas redes sociais, o PT tem que aprender, todo mundo, eles têm que aprender a se comunicar nas redes sociais. Não sabem, a estratégia é zero, tudo zero. Um ano. Mudou alguma coisa? Mudou? Comenta aí, você acha que mudou alguma coisa? A esquerda não aprendeu e não quer aprender a usar. Infelizmente, porque agora, enquanto eles estão todos em briga, a esquerda poderia o quê? Tá se fortalecendo, quietinha, se fortalecendo, para quando chegasse a eleição agora em 2020, ó, deu tempo, hein? Falei um ano atrás, a esquerda viesse como um trator, um rolo compressor, passando por cima de todo mundo. Não. É mais provável o contrário, que a esquerda seja dizimada na eleição porque os outros sabem usar a rede social e a esquerda até agora não aprendeu. É bem provável, infelizmente é provável. Em 2022 a esquerda podia chegar fortalecida, com a direita toda em pé de guerra, com o bolsonarismo aos frangalhos, em pedaços, com o Sérgio Moro, o lavajatismo também em pedaços. A esquerda podia chegar forte e falar agora vamos ganhar. Até agora eu não vi isso, mas tem 2 anos, para 2022 dá tempo, mas eles têm que fazer alguma coisa, porque até agora, comenta aí o que você acha disso. Aproveita e se inscreve no canal e vamos para cima deles, vamos continuar para cima deles. Obrigado a todo mundo que já é inscrito no canal, a todo mundo que está colaborando com o Outdoor, seja com a inscrição, seja só compartilhando, seja financeiramente, seja dando apoio moral. Obrigado a todos. Nós, aqui do canal, somos parte disso, de uma esquerda que faz, a gente fala, reclama, a gente faz. Ou, se a gente não fizer, a gente tenta. A gente peca pela ação. A gente pode até pecar algum dia, até agora eu acho que não, mas a gente pode pecar pela ação, por tentar demais, mas nunca pela omissão, por ver as coisas e ficar acovardado. Porque a esquerda me parece isso, que eles estão ou acomodados ou acovardados. E a gente não quer isso, a gente quer a esquerda que vá pra cima. Então, vamos dar o exemplo e vamos continuar indo pra cima deles. Aproveita, compartilha esse vídeo e vamos lá. Falou!